Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Seja bem-vindo a mais uma aula de informática. Pessoal, conteúdo extremamente cobrado em provas de concurso, tá? E eu tô aqui, para passar para vocês todas as dicas, todos os macetes, para quando você for fazer a prova sua, ou aquela prova bem importante, você gabaritar a prova, tá? Aqui do Eu Quero Passar, eu quero ver o aluno aqui do Eu Quero Passar, gabaritando a prova de informática, certo? Tô passando tudo aqui para vocês, como é que vocês vão errar a questão aqui na prova. É para chegar, fechar a prova e pronto, sem nenhuma dor de cabeça, certo? Pessoal, recapitulando aqui a aula passada, eu falei sobre o quê? Falei sobre a lixeira do Windows, certo? Lixeira tem desde as primeiras versões, existe a lixeira do Windows. Ela serve para quê? Para a gente excluir o arquivo, certo? Ou você exclui ele definitivamente, você joga para a lixeira primeiro, para depois excluir de forma definitiva. Então você limpa a lixeira, você esvazia a lixeira, certo? Assim que funciona a lixeira do Windows. A aula de hoje eu vou falar uma coisa um pouquinho mais interessante, tá? Eu vou falar sobre as ferramentas de sistema do Windows 7. Essas ferramentas aqui elas já existiam em algumas versões anteriores, tá? Então, não é a característica do Windows 7. As versões anteriores do Windows também possuem, certo? Por que essas ferramentas são importantes? Porque elas servem para fazer um controle do computador, para melhorar o desempenho da máquina, certo? Então, se seu computador estiver lento, estiver com capacidade baixa, isso aqui vai ajudar muito você para corrigir seu computador, certo? São algumas ferramentas que a Microsoft desenvolveu que auxiliam na utilização da máquina. Então, você consegue dar uma manutenção na máquina sem precisar de um técnico, sem precisar de uma pessoa de fora. Então, você pode mexer na sua máquina sem precisar ficar pagando gente para consertar, certo? Não resolve todos os problemas que ela tem, não, mas ajuda bastante, certo? Então vai ficar mais rápido o computador ser um pouco e ele é bem tranquilo, tá? Eu vou falar algumas delas aqui para vocês. O Windows 7 ele possui as ferramentas do sistema, que é um conjunto de programas utilitários que vem junto com o Windows 7. Elas visam consertar certos problemas do computador, melhorando o seu desempenho, tá? Então ela serve para quê, pessoal? Ela vê algumas coisinhas lá que estão ruins no computador e tenta corrigi-las, certo? Qualquer defeito, qualquer problema, ou essas ferramentas do sistema, elas vão tentar corrigir esses problemas, tá? Vou mostrar aqui para vocês duas formas de abrir essas ferramentas do sistema. Lembrando, algumas são através desse formato aqui, outras nós encontramos lá dentro do menu iniciar, tá? Vou explicar todas para vocês, as mais principais, vou mostrar como é que elas funcionam. A primeira aqui que nós vamos falar vai ser o quê? Vocês clicam no botão direito, em cima do disco C, certo? Ou de qualquer outra unidade de disco, e escolhe a opção Propriedades. Quando vocês fizerem isso, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Então, disco C, Propriedades, vai abrir essa janela aqui, certo? E ela vai abrir na aba geral, tá? A aba geral vai aparecer unidade de disco com compartilhamento, vai falar capacidade de armazenamento dele, quanto que tem cheio, quanto que está vazio, é aquele círculozinho rosa com azul, certo? Vocês vão escolher a opção ferramentas, e aqui nós vamos falar dessas três primeiras ferramentas aqui, ó, certo? Que é o quê? Verificação de erros, fragmentação de disco e ferramenta de backup, tá? Vamos tentar falar das três na aula de hoje. Se não der para falar das três, eu falo de algumas delas nas próximas aulas, tá? E vou falar de outras também, certo? Vamos focar primeiro nessas três aqui, ó. Então, como é que a gente faz para abrir essa janela? Botão direito no disco que você quiser, certo? Esses discos aqui ficam onde? Dentro de meu computador, dentro de computador, certo? Botão direito, propriedades, abre essa janelinha, você vem em ferramentas, certo? Primeiro que nós vamos explicar vai ser no verificação de erros, que é o verificar agora. Verificação de erros, o que ela faz? É uma ferramenta para verificar a integridade do seu disco rígido. Para verificar se existem erros do sistema de arquivos e setores ruins em seu disco rígido. Repetindo aqui, ó, pessoal. Verificação de erros, ela faz o quê? É uma ferramenta para verificar a integridade
do seu disco rígido, certo? Ele verifica a integridade do seu disco rígido. Ela serve para fazer o quê? Para verificar se existem erros do sistema de arquivos e setores ruins em seu disco rígido. Então o que ele faz? Ele vai verificar se tem alguma coisa lá que está com defeito e que se tem algum arquivo dentro dele ou se não tem, vai tentar reparar ou vai deixar ela inutilizável. Por que ele faz isso aqui? Para garantir a integridade do seu sistema, da sua máquina. Então você não vai tentar mais gravar arquivos naquela região, apesar de que não é você que escolhe, é o próprio Windows, escolhe onde é que grava nas posições do disco rígido, certo? Ele vai falar o quê? Olha, nessa posição aqui tá ruim, não mexe aqui mais não, certo? Ou vai falar o quê? Essa posição aqui estava ruim, estava com defeito, mas eu já corrigi ela para você também. Então é para isso que serve a verificação de erros, certo? Quando a gente clica lá naquele botãozinho, abre essa janela aqui, ó. Aqui ela vai ter duas opções. A opção de corrigir erros do sistema de arquivos automaticamente e procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los, tá? O que ele faz aqui nessas duas opções? Erros no sistema de arquivos são aqueles sistemas de arquivos que servem para inicialização do sistema, os sistemas do Windows, certo? Ele faz uma análise lá, uma apanhada geral, vê o que está bom, o que está ruim e tenta corrigir. O Windows já tem um pacote de autocorreção, então ele já faz essa correção dos arquivos em questão. Se ele encontrar algum erro que ele não consegue corrigir, ele retorna para você, falando, ó, esse erro aqui eu não consegui corrigir, certo? O outro aqui ele faz o quê? Ele procura setores defeituosos e tenta recuperá-los. Setores defeituosos são o quê? São algumas posições do disco rígido que pode não ter nada gravado lá dentro, mas que está com defeito. Ele analisa todas essas posições, vê o que está certo, o que está errado, certo? Tenta corrigir o que está certo. Se ele conseguir corrigir, ótimo, ele já fala para você. Se ele não conseguir corrigir esse erro, ele faz o quê? Ele deixa aquela partição lá inutilizável. Então, aquela posição específica, ele inutiliza ela para que não seja gravado mais nada lá dentro. Inutilizável, o que ele faz? Ele fala para o sistema inteiro, fala assim, ó, não grava naquela posição porque aquela posição está ruim. Não pode gravar lá, não pode gravar lá, certo? Quando ele for gravar algum arquivo, ele já olha lá aquelas posições que não podem gravar e grava em outras posições específicas, certo? Para isso que serve a verificação de disco. Vamos lá para o próximo. O segundo botão que tinha lá era o quê? Era o desfragmentador de disco, certo? Para que serve o desfragmentador? Ele reorganiza os clusters dos arquivos no disco rígido para otimizar o seu funcionamento, tá? Como é que funciona isso aqui, pessoal? Esse fragmentador de disco, ele trabalha da seguinte forma. Vamos imaginar um arquivo seu. Aliás, vocês já baixaram uma imagem na internet, não foi? Como é que uma imagem aparece na internet? Vai aparecendo um pedaço em cima, depois o outro embaixo, e vai aparecendo os pedacinhos até formar a imagem inteira, certo? O computador, ele armazena essa imagem dentro dele da mesma forma. Então ela divide em milhões de pedaços e vai armazenando esses pedaços dentro do disco rígido, dentro do HD. Como é que ele faz para armazenar esses pedaços? Tem horas que eles são sequenciais, tem horas que são aleatórios, certo? Então pode armazenar um pedaço aqui, já está cheia outra parte, ele pula lá para frente e continua armazenando. Na hora de exibir a imagem para você, ele junta isso tudo e mostra de novo, certo? Desfragmentador de disco, o que ele tenta fazer? Ele tenta pegar esses pedacinhos que estão separados e agrupar tudo em um lugar só. Por quê? Porque na hora de exibir, ele vai encontrar mais fácil na máquina, certo? Vai encontrar mais fácil no HD. Já sabe que está tudo lá junto, pega tudo e joga que já exibe mais rápido. O desfragmentador de disco ele serve para isso. Ele reorganiza os arquivos dentro da sua máquina. Seria como se fosse uma faxineira, certo? Vai falar assim, você larga uma meia num canto, outra meia no outro. O que ela faz? Ela pega as duas meias e junta num lugar só. Porque sabe que na hora que for utilizar, vai utilizar as duas, não vai utilizar uma só de cada vez. Funciona da mesma forma, só que com arquivos, certo? Então ele pega um arquivo, para salvar o arquivo, eu falei que o computador ele só consegue interpretar 0 e 1. Então aquela imagem ele divide em milhões de
de fragmentos e todos eles são armazenados ou com 0 ou com 1, certo? Depois ele só faz o quê? Ele junta tudo isso para na hora de fazer a leitura, ele lê toda aquela quantidade de bits 0 e 1 e processa a imagem de volta para você. O fragmentador de disco faz o quê? Só faz agrupar todos esses arquivos. Então esses arquivos de 0 e de 1 vão ser todos agrupados no mesmo lugar. Na hora de pesquisar, vai pesquisar extremamente mais rápido. Vocês vão ver a diferença, tá? Quando vocês clicam naquele botão lá para desfragmentar o disco, o que ele faz? Vai abrir essa janelinha aqui, ó. Esses aqui são os discos que eu possuo na máquina minha, certo? Que é o quê? Disco C, o disco D, que é um disco de backup, e isso é outra que era um pendrive, certo? Que é um dispositivo removível. E essa última aqui ó, é reservada pelo sistema. Pessoal, só porque vocês possuem tudo isso aqui, não quer dizer que vai aparecer tudo isso aqui lá dentro de computador, não, tá? Alguns aparecem, outros não. Aqui a gente pode fragmentar, desfragmentar. Como é que funciona essa opção? A opção analisar o disco, ele faz o quê? Ele faz uma análise para ver se a partição precisa ser desfragmentada, se os arquivos dela estão muito espalhados. Se precisar desfragmentar, você clica em desfragmentar o disco, certo? Quando a gente clica em desfragmentar o disco, o que ele faz? Aliás, aqui em cima tem uma opçãozinha para a gente configurar a desfragmentação já automática, para não precisar mexer com isso, certo? Se você não mexer em nada, ele já vem configurado para executar, igual aqui no exemplo aqui, 1h da manhã, cada quarta-feira, certo? Você vai estar toda quarta-feira com seu computador ligado 1h da manhã? Provavelmente não, né? Então a gente faz o quê? Essa configuração aqui você deixa personalizada se você quiser, ou marca para executar em algum determinado momento, tá? Lembrando, quando a gente executa essas ferramentas aqui, o computador fica um pouco mais lento no momento da execução, tá? Depois ele fica extremamente mais rápido. Então tá, quando eu clico no botão lá, o que ele faz? Primeiro eu faço a análise, tá? Igual que ele está analisando. E depois ele começa a desfragmentar. Essa análise aqui é importante para quê? Ele faz uma análise para ver se o computador, se aquela partição está realmente precisando ser desfragmentada. Se estiver precisando, ele faz a desfragmentação, tá? É tudo simples, com um clique de um botão, sem nenhum problema. E nós não precisamos fazer nenhuma, esquentar a cabeça com nada, certo? Então clicou, ele faz a análise, terminou a análise, ele começa a desfragmentação, se for necessário, tá? Vamos para o próximo aqui. O próximo é a ferramenta de backup, que era aquele terceiro botãozinho, certo? Ferramenta de backup serve para quê? Ela é nativa do Windows, certo? E o backup nada mais que uma cópia de segurança. Então você está fazendo o quê? Você está salvando o que você tem na sua máquina, para se der algum problema, você conseguir restaurar de novo. Backup serve para quê? É uma cópia de segurança, tá, pessoal? Você grava tudo que você tem, para se você precisar voltar alguma coisa ao normal, você conseguir. Então deu um problema no Windows, deu problema em algum arquivo, você consegue restaurar tudo utilizando o backup de segurança, tá? Ferramenta de backup, ela faz o quê? Quando a gente clica lá, abre essa janelinha aqui, certo? E o que a gente vai fazer? Vocês vão clicar em configurar backup. Quando nós clicamos nessa opção, vai abrir essa janelinha aqui, ó. E aqui nós podemos escolher a unidade que nós queremos fazer o backup, tá? Vocês estão vendo aqui que cada unidade aqui tem um tamanho diferente, certo? O que a gente faz? Clica no botão avançar, escolhe a unidade primeiro, tá? Clica no botão avançar. Ele vai aparecer isso aqui, ó, deixar o Windows escolher ou deixar eu escolher. Na opção de sim, o Windows fará um backup dos arquivos de dados salvos em bibliotecas, na área de trabalho, em pastas padrão do Windows. Então ele salva o quê? Biblioteca, área de trabalho e as pastas padrões do Windows. Se você criou alguma outra pasta, ele não vai salvar. A opção de baixo deixa você selecionar o que você quer salvar, certo? Cada um é diferente do outro. Escolhe a opção desejada, clica no botão avançar. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vocês vão escolher onde vocês querem salvar essas informações. Então a gente pode salvar
ou num disco específico, certo? Não pode ser na mesma partição, tem que ser numa partição diferente, ou enviar através da rede. Depois disso é só marcar salvar configurações e executar o backup, que ele executa bem tranquilo, de forma bem rápida e sem nenhuma ajuda do usuário depois dessa parte aqui, certo? Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando no final dessa aula. Bom que nós demos para falar das 3 ferramentas, certo? Nas próximas aulas eu vou falar de mais algumas ferramentas do Windows, que elas são muito importantes para auxiliar no funcionamento da máquina e na segurança dos dados. Um grande abraço e até a próxima!